Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora fortalece PG. Comigo no estúdio da TV, a TV Educativa de Ponta Grossa, está Tônia Mansani, coordenadora de Fomento à Inovação e Empreendedorismo da Prefeitura de Ponta Grossa. Eu gostaria que a senhora nos explicasse o que é o Fortalece PG, para que a gente possa entrar nas particularidades do projeto de maneira mais específica logo na sequência. Então, antes de mais nada, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui com você, Ney, falando um pouquinho do trabalho que a gente tem feito, né, frente à coordenadoria. Então, o Fortalece PG, ele é um programa, né, na verdade é uma campanha das duas secretarias, tanto a Secretaria de Fazenda, da qual eu faço parte, e a Secretaria de Governo. Então, é uma campanha com o intuito do quê? De fazer com que tanto os empresários quanto os próprios consumidores usem o poder de compra deles, né, para que a gente consiga fazer compras locais, seja na cidade, no bairro, para que a gente faça com que esse recurso que você vai consumir de qualquer forma, a gente compre de empresas locais para fazer com que esse recurso circule na economia de Ponta Grossa. Toda vez que a gente compra de fora, há uma evasão do recurso para outra cidade e vai gerar para aquela cidade onde o nosso dinheiro vai, emprego e renda para ela. Então, essa retomada de crescimento, né, pós-Covid, ele pode também ter a ajuda do consumidor, do empresário, a partir do momento que ele também compre, né, no seu encadeamento localmente, e que o consumidor procure que mesmo pela internet, escolher empresas locais. Nós tivemos recentemente aqui em Ponta Grossa o lançamento de 2 marketplaces, um deles ligados ao Jornal da Manhã, o portal A Rede, que é a Rede Shopping, e o outro ligado à CPG, que é o Compra PG. Que já foram 2 iniciativas muito interessantes nesse aspecto de fazer com que as pessoas comprem aqui. Tá? Mas existe, por parte do departamento que a senhora dirige, que é a Coordenadoria de Fomento ao Empreendedorismo e à Inovação, eu tinha invertido antes, peço perdão, existe ali já um trabalho muito grande de estruturação das microempresas individuais e também dos pequenos empresários para que eles possam alçar voos maiores. Tem até um programa específico, que já foi tema aqui do Lente Aberta, que é o VOI, né, que é genial a abordagem para fazer com que as pessoas se desenvolvam com o devido assessoramento técnico. Só que ninguém esperava uma pandemia, né? E os resultados da pandemia são terríveis não só para a saúde humana. Cada vida perdida é lamentável, né? No Brasil são mais de 100 mil vidas perdidas, então é uma tragédia. Nunca antes tantos de nós morreram em um intervalo tão curto de tempo pela mesma causa. E isso é terrível, né, e lamentável. Mas, economicamente falando, o mundo inteiro vem sofrendo e não é diferente no Brasil, no Paraná e na região dos Campos Gerais, e particularmente também em Ponta Grossa. E a Prefeitura, então, lança essa campanha com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a necessidade de se olhar para o empresário local mediante as suas próprias necessidades. Olha, eu vou fazer uma compra. Então, onde eu vou fazer essa compra? A ideia é fazer com que esse dinheiro circule na cidade, correto? Exatamente. A gente até fez uma das chamadas, foi o comércio local fechou para salvar a sua vida, né? Isso foi uma chamada que a gente fez, uma campanha. Então, agora está na hora da gente salvar a vida do comércio, do serviço, porque os empregos e as rendas, elas advêm da micro e pequena empresa local. Então, toda vez que eu vou fazer uma compra, eu compro do marketplace de fora, eu compro de um grande grupo via internet, eu estou tirando o dinheiro do comércio local. Então, a ideia é que a gente também mostre para o cidadão que o comércio, o serviço, ou seja, né, ele está, ao fechar, ele foi imposto para que ele fechasse para salvar as vidas, né? Mas ele também precisa ser salvo. Porque se essas empresas fecharem localmente, os empregos vão fechar localmente. A renda vai acabar, porque o dinheiro ele circula no município. O dinheiro que eu recebo, eu vou comprar no mercado, que compra, né, a matéria-prima, eu vou na farmácia. Então, toda vez que eu compro pela internet de empresas de fora, eu estou gerando e fazendo com que o dinheiro circule na economia daquela cidade e não na nossa. Então, agora está na hora de nós salvarmos o nosso comércio local, fazendo o quê? Não, quando eu falo comércio, entende? Que é comércio e serviços, né? Mas é uma forma que eu tenho do quê? De agora dar contrapartida da sociedade para essas empresas que tiveram que fechar e ficaram meses sem faturamento, né? Meses que elas foram impostos, né, para elas fecharem. Elas não fecharam o que elas quiseram, foi imposto. O que a gente percebeu com o Covid, a gente que atende as micro e pequenas, e especificamente o MEI, que as empresas que estavam preparadas para o comércio eletrônico,
elas conseguiram se manter no mercado. Elas conseguiram respirar. Não tiveram o mesmo faturamento, mas também conseguiram manter o equilíbrio. Então, o que a gente viu, uma tendência que acabou sendo antecipada, que é, se eu não existir de forma eletrônica, hoje eu vou estar fora, né? A partir de agora, se eu já estava, era um pré-requisito, agora é essencial, senão eu estou fora do mercado. Seja através das mídias sociais. Então, o que a gente fez com essa identidade do Fortalece PG? A gente criou uma identidade para que, quando eu vejo que aquela empresa adere à marca Fortalece PG, ela tenha essa noção de que ela está ajudando a salvar uma empresa local e ela cria essa identidade, essa responsabilidade, né, de assumir o compromisso de todo mundo junto fazer com que a nossa cidade volte à economia pujante que ela tinha, né? Todo mundo fala, nossa, Ponta Grossa, eu tenho contato com outros municípios, Ponta Grossa teve sorte, a gente, né, manteve uma arrecadação, você vê que foi uma das cidades que mais emitiu notas fiscais de comércio, mas a gente percebe que alguns segmentos sofreram um baque significativo. Então é a hora de todo mundo somar e fortalecer a nossa cidade para fazer com que ela continue crescendo, né, nessa força da compra. Todo mundo continuou comprando. Você continuou comprando comida, você continuou comprando remédio, você continuou precisando de insumos. Compre insumos locais. Aí o que não tiver, a gente está fazendo agora, começa a pesquisa, o que não tem na nossa cidade? Para a gente poder traçar um plano do que falta. Nem tudo dá para que nós temos aqui. Ainda tem alguns segmentos, né, quando a gente fala de encadeamento produtivo das indústrias, muitas coisas elas ainda compram de fora. Talvez a gente vai conseguir ter esse olhar de quais são os segmentos que nós precisamos atrair ainda para Ponta Grossa, porque a gente não pode fechar, entender que o município se fecha, mas a gente pode criar um ciclo virtuoso de desenvolvimento, onde a gente consiga reter o máximo de recurso localmente, para que esse recurso vai virar imposto, mas depois ele vira calçada, ele vira vias públicas novas, ele vai saúde, ele vai virar educação. Então a gente cria com o poder de compra um ciclo virtuoso. Até porque todo o dinheiro movimentado no comércio em Ponta Grossa vira também imposto municipal, que obviamente é aplicado nessas áreas que você já mencionou, como saúde, segurança, educação, enfim, tudo que a prefeitura faz e faz muito, né? Porque são as prefeituras no Brasil que lidam, né, com os cidadãos em primeira instância, né? A gente fala muito do governo federal, o governo federal tomou algumas atitudes que foram essenciais para a sobrevivência da população nesse momento. O auxílio emergencial, por exemplo, foi uma medida salutar e necessária, mas são as prefeituras que mantêm contato com seus cidadãos em primeiro momento, num primeiro momento, sempre, sempre. Então é importante que as prefeituras, como um todo, se mantenham de pé, né? E no caso de Ponta Grossa, é muita gente, são mais de 300 mil habitantes. Então, sinceramente, a situação é muito delicada, porque existe uma demanda muito grande, principalmente em áreas, como a gente já mencionou agora, como saúde, segurança, educação, que são essenciais para que permaneçam ativas, né? E isso depende, obviamente, então, da circulação de riquezas dentro do município. Existem várias empresas que optam por esse tipo de estratégia. A cooperativa, por exemplo, as cooperativas que nós temos aqui, né, elas fazem um dinheiro circular aqui. Por exemplo, as cooperativas de crédito, especificamente falando, né? E nós vemos outras iniciativas nesse sentido, mas eu tenho uma preocupação em particular com o microempreendedor individual. Eu sei que você, no seu trabalho, faz tudo por eles, pelas pessoas que estão dentro do MEI, né, que é um programa fantástico, criado pelo governo federal alguns anos atrás, mas a pandemia, como eu já falei, pegou todo mundo de surpresa, né? E como a prefeitura tem conseguido orientar essas microempresas individuais nesse momento? O governo federal postergou durante 3 meses aquele pagamento mensal lá, né? Sinceramente, para a microempresa individual, eu achei isso muito pouco, né? Nós fizemos, inclusive, uma entrevista aqui no Lente Aberta falando sobre a necessidade de atender essas empresas. E eu gostaria de saber, no próximo bloco, o que a prefeitura tem feito para tentar ajudar essas microempresas individuais a sobreviverem nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo agora. Se você não se incomodar, logo depois do intervalo a gente fala sobre isso. Tudo bem? Tudo bem. Nós vamos agora então para um breve intervalo e voltamos em instantes. Por favor, fique com a gente.